Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Você está entrando no programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente intrigante e fascinante ao mesmo tempo. Nós vamos falar de Maria Madalena e a lenda dos merovingios. Bom, será realmente lenda? Ou uma realidade que precise ser vista como lenda, para que a religião patriarcal não precise ser questionada e modificada? Uma das histórias mais intrigantes e fascinantes é de Maria Madalena, a bela mulher que andou ao lado de Jesus Cristo e que fascina por sua coragem, inteligência, determinação e comprometimento com a luz. Nesse programa, veremos a quem interessa manter esta lenda e os porquês. Apesar de altamente complexas e de credibilidade duvidosa, não podemos passar ao lado das lendas que remetem Maria Madalena para o horizonte de progenitura dos primeiros monarcas francos, a Casa Real Merovingia. Sem dúvida, trataremos neste Rasgando o Verbo da parte mais polêmica da vida e culto de Maria Madalena. Nada temos que nos ateste algum dado consistente em nossa pesquisa, porque encontramos lendas e rituais que, por razões variadas, nos oferecem pouca credibilidade, justamente por falta de provas que a certifiquem. Mas será que essas provas não foram suprimidas da humanidade para que não saibamos a verdade e continuemos todos numa sociedade patriarcal? Bem, de qualquer forma, tudo isso nos remete para um quadro mais antigo que nos pode ajudar a reconhecer algumas das validades e funções de Maria Madalena na Idade Medieval. Chegamos a ver um grupo de lendas que diz que Maria Madalena chegou ao território gaulês. Sabemos, pesquisando o texto e as tradições, que ela veio para a França, seguindo esses mesmos textos. Ficamos ainda com outro dado. Teria ela vindo acompanhada? Bem, ouvintes, é neste contexto que se assenta a base de uma ideia que tem feito vender milhões de livros nos últimos anos. Com Maria Madalena teria vindo uma filha sua, uma menina, também filha de Jesus. O fato é, pessoal, que nenhuma fonte sequer posterior relata ou foca essa questão. Mesmo os evangelhos gnósticos, que em alguns casos colocam Madalena em situação eventualmente mais próxima de Jesus, nada nos mostram, nem de forma indireta as fontes nos dão dado algum. Então, ouvintes, a argumentação entra no campo da ideia de textos escondidos, verdades secretas e tradições orais e iniciáticas. Entendemos assim que, não existindo fontes nem sequer uma tradição cimentada, esta questão ela deságua na maior polêmica e fica então mal fundamentados os mitos e a descendência de Jesus. Percebamos em nossa pesquisa que escritores que apresentam essa questão são alguns que abordam o priorado de Sião na defesa de alguns grupos iniciáticos dos descendentes desse casal sagrado, que era Madalena e Jesus. Desses grupos que defendem a lenda como realidade estão os célebres nomes tais como Da Vinci, Isaac Newton e Jean Cocteau. E não poderia ter sido de outra forma, pois Leonardo da Vinci teria sido o autor que decifrou mensagens antigas e as transmitia de forma encriptada. Este conhecimento antigo, ele repassava por meio de suas pinturas. Por exemplo, na Última Ceia, os traços femininos de uma das personagens permitem identificá-la como companheiro de Jesus. Isto é, Maria Madalena. Nessa leitura de criptologia, né, não só ela estaria junto do mestre na Última Ceia, como se pode identificar por leituras simbólicas, o próprio cálice
pela primeira vez se tinha ritualizado o sangue de Cristo. A mulher, Maria Madalena, era o cálice. Maria Madalena era o repositório de sangue de Cristo, o graal. Ora, nesta metáfora, nesta imagem, a gravidez resolve dar solução à eterna questão do graal, onde afinal encontra este cálice perdido. E isso passa a ser simples, alucinante, tentadora e subversiva. O graal era a descendência de Jesus e de Maria Madalena. Uau! Dessa descendência teria resultado o casal real que originaria o Reino Franco. A linhagem teria sido perseguida pela Igreja. Afirma alguns pesquisadores sobre esse assunto, que se as fontes para chegar a terem cidades caíram em umas, o romance dessa conjectura é ainda mais duvidoso e por vezes simples demais e um tanto boçal. Isso é o que os pesquisadores dizem, né? O único dado certo e de interesse no campo do estudo do fenômeno religioso é que em torno dos monarcas merovingios se criou uma imagem de sacralidade e de posse de dons de cura que os torna próximos de uma ideia nata de sagrado. Mas de onde nasce esta casa real, que realmente tem na sua origem um interessante grupo de mitos e lendas? Os merovingios reinaram sobre parte significativa da atual França, da Alemanha, Suíça e Países Baixos, entre os séculos V e o VII. Isto é, na época da charneira entre o chamado fim do Império Romano e o início da Idade Média. Correspondem a uma das mais bem conseguidas organizações ditas e bárbaras que atacaram e tomaram conta de uma parte significativa do mundo latino. De fato, após mais de um século de franca instabilidade entre povos invasores e tentativas, muitas vezes vãs, por parte das tropas imperiais, os monarcas merovingios conseguem alguma eficácia no domínio e controle de um território por um período largo de tempo. Pois é, os merovingios devem o seu nome a Meroveu, um rei lendário a quem atribui a função da dinastia. Sobre esse mítico primeiro monarca, ainda pagão, não temos dados concretos, hein, pessoal? Apenas um grupo de lendas nos apontam algumas linhas de significação. Apenas sabemos que ele era aliado ao general romano Aétius para combater Átila o Huno. O neto de Meroveu, Clovis, foi o responsável pela conversão dos francos ao cristianismo e pela unificação territorial dos reinos francos, derrotando os burguinhões, os alamanos e os visigotos, estes últimos na Batalha de Voilé, em 507. Pois é, foi complexa e nada simples a vida desse poderoso reino. Por um lado, o reino era feito como um bem pessoal, não fazendo distinção entre direito público e privado. Os monarcas foram repartindo ele com os herdeiros. Mas com o tempo voltaram a formar-se vários reinos, todos eles cada vez mais fracos: a Austrásia, a Neustria, a Aquitânia e a Borgonha. Por outro lado, e com a evolução da própria noção e forma de efetivação do poder, assim como da estrutura administrativa da Casa Real, os monarcas merovingios foram delegando seus poderes no mordomo do palácio. E foi essa figura que foi reunindo em si a governação de fato deste reino. Então, pessoal, aí criou uma verdadeira dinastia de prefeitos do palácio que, na realidade, eram mordomos. Estirpe esta legitimada miticamente pela vitória de Carlos Martel em Poitiers, em 732, local e data onde as tropas muçulmanas foram finalmente e a muito custo repelidas. E assim, ouvintes, reduzidos a um simples papel honorífico, a cristandade
havia sido salva por Mardel e não pelo monarca, e pouco tempo seria necessário esperar para que fossem destituídos do poder. Pepino o Breve escreve ao Papa, colocando-lhe uma questão simples, mas ardilosa, tipo assim: quem deve exercer o poder no reino dos francos? O Papa responde, então, a função de governar deve corresponder o título de rei. Assim, valida as pretensões dos antigos mordomos do palácio que, em 751, derruba o último soberano merovingio, Childérico. Entenderam, ouvintes? Os mordomos subiram ao poder, destituindo os verdadeiros merovígios dele. Apodados de preguiçosos, esses reis de longas cabeleiras eram substituídos pela dinastia chamada de Carolíngia. Pepino, o Breve, o pai de Carlos Magno, ao depor o último merovingio e antes de o enviar para o mosteiro, ordenou que as suas longas barbas fossem cortadas, como sinal de humilhação e destituição do poder que detinha. Interessante saber que, tal como Sansão, tenha sido necessário cortar as barbas do rei deposto. De fato, um dos atributos desses monarcas eram as cabeleiras de suas cabeças, e, imagem de sua divindade, não cortavam cabelo e barba em toda a sua vida. E várias eram as marcas sagradas que neles estavam escritas, começando pela própria concepção de Meroveu, que tinha dos dois pais, um o seu progenitor natural, outro uma divindade marinha, o Quinotauro. Nas veias de Meroveu corria o sangue franco misturado com o de uma figura mítica aquática. Os reis merovígios eram desta forma considerados reis sacerdotes, nunca cortando o cabelo, desde a nascença. Tinha uma cruz vermelha entre os ombros, os seus trajes reais eram ornamentados com pendões que tinham poderes mágicos e curativos. Daí, dá para ver que a sujeira e a corrupção política já vêm há trilênios, não é mesmo? Mas outras supostas tradições dizem que a família real era descendente de Jesus e de Maria Madalena. Haveria então uma linhagem que era de Jesus até a dinastia dos Merovingios. Os célebres reis taumaturgos que precederam Carlos Magno e a sua dinastia. Pois é. Então, pessoal, por qualquer que fosse a razão, os monarcas dessa casa reinante, que terminam seus dias em meados do século VIII, eram tidos como divinos curadores através do simples toque. Carlos Magno e os monarcas sucessores que vão catalisar, desenvolver e manter essa linha de alguma sacralidade aliada à função régia. Existe a continuidade entre as figuras dessas duas dinastias, a Merovingia e a Carolíngia. Clovis, o primeiro monarca cristão, era merovingio. Carlos Magno, a figura mais marcante dos carolíngios, é coroado imperador exatamente na noite de Natal do ano 800. Clovis, então, mais famoso dos reis merovingios, fez no ano de 496 um pacto com a então enfraquecida Igreja Católica para a construção de um novo Império Romano, como se fosse um novo Constantino. Submeteu-se à fé católica, além dos próprios francos, tornando todos os cristãos no momento em que o monarca convertera, inclusive os visigodos e os lombardos. Então, a conversão de Clovis ao catolicismo marca o início de uma nova fase de segurança para o centro da cristandade de Roma, que percebe a necessidade de manter sempre um braço secular ativo e eficaz. Assim, Carlos Magno redefine esta relação, criando fraudulenta doação de Constantino, que séculos depois da morte do imperador, supostamente redigira e atribuía ao bispo de Roma uma área vasta de territórios. Onde será, hein? Pois é. Então, ouvintes, assim, Carlos Magno apoia-se no que de positivo encontrou na formulação e práticas merovingias,
na apropriação do sagrado, que implicará disputas longas e ferozes com o papado e demais poderes, até pelo menos no auge. Assim, a chamada reforma gregoriana, ou mesmo até a Revolução, será uma forte linha de continuidade dos monarcas carolíngios em relação aos merovingios. Essa noção estaria profundamente enraizada nas ideias e práticas de poder, na forma como as pessoas viam os seus soberanos. Dinastia após dinastia, surge sempre visível esta não delimitação entre o espiritual e o secular, entre homem de armas e sacerdote, que no caso do monarca encontra fundamentação no ato de cura régia. Assim, o monarca recebe consagração eclesiástica com a unção, reforçando assim a ambivalência do sagrado e do profano. O rito da cura régia durante a Baixa Idade Média seria simples. O rei lavava as mãos às partes enfermas, levava as mãos às partes enfermas do doente, tipo o rei que logo após o toque fazia o sinal da cruz. Eram estas, com pequenas variações, as ações básicas do rito. Ao que tudo indica, a crença no poder dos reis passaria ilesa pelos tempos conturbados do século XIV e XV. Ouvintes, Mark Bloch, já em pleno século XX, observou que na cerimônia de coroação de Luís XVI, em 1774, o número de inválidos e doentes que esperavam a bênção real para aliviar seus males havia diminuído sensivelmente em relação à coroação anterior à de Luís XV. Apenas no fim do antigo regime, a tradição e a crença milenar se começava a esvair. A ideia mantinha-se quase inalterada da mais longínqua mediabilidade, até o iluminismo. Mas, apesar dos interesses e ricas as tradições em torno dos monarcas francos, o problema que surge ao tentar relacionar essa dinastia com Maria Madalena são por demais complexos. Nem mesmo os textos apócrifos falam de algum relacionamento sexual entre Jesus e Maria Madalena. Mas, mais que provas de um relacionamento, é toda a ideia de salvação que seria posta em causa se este fato fosse verdadeiro. Seria possível ver em Jesus, o Cristo, o Salvador, se ele tivesse descendência? Toda a sua dimensão de salvação por dádiva e sacrifício do seu corpo para a redenção poderia cair pela base se existisse uma família, um filho, um grupo de mais eleitos, mais próximos, seus familiares? E mesmo que eles existissem, qual seria a função desses seus filhos? O que seriam os netos de Deus? Ou melhor, os netos e ao mesmo tempo filhos, pois o Filho de Deus, Cristo, também é Deus. No horizonte teológico onde Jesus se enquadra, essa suposição não tem sequer lugar, porque destruía a face divina de Jesus, impossibilitando-o de ser o Cristo, o Messias. Isso nos remonta das ideias antigas de casamento sagrado, de hieros gamos, entre Deus, Jesus e uma prostituta sagrada, Madalena. Esta é a situação de uma profunda paganização que, logicamente, nenhuma estrutura cristã alguma vez poderá aceitar ou sequer equacionar. Você acha que a igreja poderia aceitar isto? O que temos de forma clara é o resvalar da religião para a magia. Estamos sem dúvida no campo onde se situou um dos últimos e mais fortes campos de afirmação de religiosidades sincréticas, o poder de um Salvador e os desejos de uma religiosidade profundamente ligada à magia. Não será por acaso que este mito se encaixa na família dos reis bárbaros, nos primeiros reis a abraçar o cristianismo, mas muito pouco cristão? Assim, ouvintes, Dan Brown, o autor mais famoso destas leituras, não fez nada mais que atualizar esse mito no sentido de lhe dar esta vertente de esoterismo
que o cristianismo tanto tentou lançar fora do seu mundo. O interessante neste fenômeno é que realmente usar como ferramenta de construção do mito as próprias bases da construção da religião é interessante, né? Bastante. De resto, nada aponta de forma alguma, mesmo que leve, para alguma parcela de semelhança nesses textos. Pura imaginação ou mera especulação? Quanto aos merovingios, não há ninguém que consiga provar que é seu descendente. Da mesma forma, nenhum indivíduo consegue entrocar a ascendência da sua família no casal Jesus e Maria Madalena. E mesmo os próprios monarcas merovingios saberiam que viriam a ser vistos como descendentes de Cristo. Agora vamos ao fato real. Na época de Jesus, sendo ele um rabi, ou seja, profeta de origem judaica, não poderia ser solteiro. E por estudos apócrifos, Maria de Madalena não era prostituta. Ela estava o tempo todo ao lado de Jesus, tinha sido criada com bases essênicas, então, será que realmente essa história não está mal contada? Pois é, Katia Gaia. E de acordo com a pesquisa, a dinastia Merovígia era de grande preocupação para a igreja, pois era uma dinastia pagã e os dogmas da igreja jamais aceitariam um Salvador como Jesus casado, e tudo quanto era contra as leis da igreja era muito perigoso. Só lembrarmos, olha só, a Inquisição. E conforme os pesquisadores desta dinastia, foi logo em seguida perseguida pela igreja e o priorado de Sião, que foi fundado para proteger os descendentes dela. Segundo o pesquisador Henry Lincoln, diz que há muito que não sabemos e, de acordo com a árvore genealógica dos merovingios, que está na Biblioteca da França, há um nome que chama muita atenção, Saint Clair, e que duas pessoas de origem escocesa foram encontradas pelo documentário da GNT e afirmam ser desta linhagem. Fato é, pessoal, que há grande possibilidade sim, conforme pesquisadores dizem que exista fundamento na lenda, pois o túmulo da família de Jesus foi descoberto em Talpiot, subúrbio de Jerusalém, conforme afirmam pesquisadores. Pois é. Em um documentário da TV da Discovery Channel de 2007, o produtor James Cameron, do filme Titanic, e o diretor judeu Simcha Jacobovici tentaram provar que o sepulcro e os ossos de Jesus e sua família foram descobertos próximos a Jerusalém. Cameron e Jacobovici ainda citaram evidências de que Jesus teria tido um filho com Maria Madalena. Bem, pessoal, se o túmulo de Jesus tiver de fato sido descoberto, toda a história cristã foi baseada em uma falsa premissa. Mas antes de os envolvermos em outra conspiração tipo do Da Vinci, vamos entender os fatos por trás das declarações de Cameron. Em 1980, 10 caixas de ossos de calcário ossuários datados do primeiro século foram descobertos em um túmulo escavado em Talpiot, subúrbio de Jerusalém. 6 inscrições foram descobertas com nomes similares ou iguais à família e discípulos de Jesus Cristo. Jesus, filho de José, Maria, Maria Mene e Mara, Mateus, Jofá, Judá, filho de Jesus. Cameron tenta provar que Maria Mene e Mara é Maria Madalena e que ela e Jesus tiveram um filho chamado Judá, filho de Jesus. Bom, as análises de DNA identificaram que os tecidos dos ossuários de Jesus e Maria Mene, que seria Maria Madalena, não tinham parentesco, aumentando a possibilidade de terem casado e tido um filho. Então, qual a probabilidade de esse ser o túmulo de Jesus? De acordo com Cameron e Jacobovici, a probabilidade estatística desses nomes pertencerem a outra família que não a de Jesus Cristo é de 600 contra 1. Contudo, os estudiosos contestam muito das premissas das interpretações desses fatos.
eles afirmam: é verdade que esses ossuários foram descobertos em um túmulo antigo. Porém, milhares de túmulos similares foram descobertos em Jerusalém, e ossuários eram muitas vezes usados para conter os ossos de mais de um indivíduo. De fato, de acordo com o Dr. Craig Evans, PhD, autor de Jesus e os Ossuários, o túmulo continha ossos de cerca de 35 indivíduos diferentes, e cerca de metade eram desses ossuários. Evans também observou que havia contaminação considerável no local. Bem, Cameron e Jacobowitz estão corretos sobre os nomes que afirmam estar indicados nos ossuários. Bom, muitos especialistas dizem que não. Alguns foram escritos em aramaico, outros em hebraicos e outros em grego. Isso indica que não foram enterrados no mesmo período. Não está claro que Jesus está indicado em nenhum desses ossuários. A análise da equipe do pessoal do Dr. Evans, do ossuário, foi conclusiva. Stephen Fan, um estudioso bíblico da Universidade da Terra Sagrada de Jerusalém, também não está certo que o nome de Jesus no recipiente foi lido corretamente. Ele pensa que é mais provável ser o nome Hanun. A escrita semita antiga é notavelmente difícil de decifrar, diz ele. Além disso, deve-se notar que os nomes Jesus, Maria e José eram extremamente comuns no primeiro século. Cerca de 25% das mulheres do tempo de Jesus chamavam-se Maria. José também era um nome comum, e cerca de 1/10 possui o nome Jesus. Dr. Evans indica que aproximadamente 100 túmulos foram descobertos em Jerusalém com o nome Jesus e 200 com o nome José. O nome Maria está em muitos outros. Cada nome, com exceção de Maria Mene, parece comum a este período, e somente em 1996 que a BBC realizou um filme sugerido que, dada a combinação, poderia ser uma família. Bem, a ideia foi eventualmente deixada de lado, pois, como afirmado pelo estudioso do Novo Testamento Richard Bauckham, os nomes com ressonâncias bíblicas são tão comuns que, mesmo ao testar a probabilidade de um grupo, as chances de ser a família do famoso Jesus são muito baixas, diz ele. A base estatística para toda a teoria de túmulo de Jesus ergue-se ou recai sobre a questão de Maria Madalena. O nome Maria Mene e Mara significa Maria Madalena, como tentaram provar Cameron e Jacobowitz. Não de acordo com a maioria dos especialistas. Esta interpretação simplesmente não é baseada em evidências. Bauckham observa o primeiro uso de Maria Mene para Madalena, data de um estudioso nascido em 185, sugerindo que Madalena não teria sido chamada assim no momento de sua morte. Todavia, a análise estatística do Dr. Randy Ingermanson indica que há menos de uma chance em 10.000 que esse seja o túmulo de Jesus de Nazaré. E aí, quanto aos testes de DNA, isso não prova que Jesus está naquele túmulo? Bem, examinaram com mais detalhe o que o teste de DNA mediu, pessoal, com resíduos, né? Porque não havia ossos para examinar dos ossuários que Jacobowitz identificou como pertencentes a Jesus e Maria Mene. Foi usado o teste DNA mitocondrial para ver se eram aparentados. O resultado provaram negativo, indicando que os dois indivíduos não poderiam ser aparentados pelo lado materno. Ele resume então que os dois eram casados. Mas Bauckham não ficou impressionado. Ele diz: e se Jesus e Maria Mene não eram aparentados pela linha materna? Por que concluir que eram marido e mulher em vez de aparentados pela linha paterna? É o fato de que esses nomes em particular foram descobertos no mesmo túmulo que incendiou a especulação de que era de fato o túmulo de Jesus. Mas muitos estudiosos acreditam que Cameron e Jacobowitz
distorceram as evidências para construir um caso onde não havia. Além disso, existem muitas questões contraditórias que precisam ser respondidas antes de chegar a uma conclusão que desbanca séculos de estudo histórico. Bem, há várias teorias sobre o túmulo de Maria Madalena e dizem que ele pode ser encontrado enterrado debaixo da pirâmide moderna no Louvre, na Capela Rosselin, Algures, na Inglaterra, sala de troféu dos Botafogos, alguma câmara secreta nazi e alguma câmara secreta do Templário e no Reino dos Acres. E de todas as teorias, os cientistas chegaram a acordo que o paradeiro mais provável é no Acre. Segundo os adeptos da teoria da conspiração, está junto dos nazis ou templários e, segundo Dom Brown, está enterrado debaixo da pirâmide moderna do Louvre. Em local mágico e pouco conhecido da França, reis e papas fazem a peregrinação até os dias atuais à gruta onde, segundo a tradição provençal, a apóstola de Cristo teria vivido por 30 anos em estado de contemplação. Muitas pessoas, depois de subir a montanha por trilhas estreitas, rios transparentes e florestas de carvalhos, caem de joelhos diante da energia amorosa da gruta chamada Saint-Baume. Seja pela fé dos peregrinos que passaram por ali durante 20 séculos, ou porque Maria Madalena realmente meditou e orou naquele lugar. O fato é que ali há toda uma atmosfera de amor e recolhimento que preenche o coração, afirma todos que vão até lá. Mas, se essa história aconteceu realmente, por que ela teria sido encoberta? Existem várias respostas, de acordo com esses pesquisadores. Uma delas, que Maria Madalena teve tanta influência nas primeiras comunidades cristãs que seu poder começou a ser visto como uma ameaça por alguns apóstolos. Durante sua vida, Jesus deu grande espaço às mulheres, que na Palestina, de sua época, eram tidas como seres inferiores. Muitos de seus seguidores eram senhoras maravilhadas com seus ensinamentos de amor e igualdade. Este grupo feminino sustentava Jesus e seus apóstolos, fornecendo recursos para sua alimentação e abrigo. Maria Madalena, entre elas, ela era muito respeitada. Diz a tradição que era considerado o apóstolo dos apóstolos, tal sua influência. Até hoje, esse título é conferido a ela pela Igreja Católica Ortodoxa. Porém, depois da morte de Jesus, os grupos ligados às comunidades dos apóstolos Pedro e Paulo voltaram a seguir novamente os padrões patriarcais tradicionais judaicos e viam reticências nesta influência feminina. As primeiras comunidades cristãs eram bastante diferentes uma das outras. Havia diversos cristianismos que competiam entre si, diz o pesquisador João Arias, autor do livro Maria Madalena e o último tabu do cristianismo. Além disso, segundo os evangelhos apócrifos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, o cristianismo de Maria Madalena poderia ter sido uma notável influência gnóstica, corrente do pensamento místico pré-cristão, nascida no Egito, em Alexandria. Segundo os gnósticos, Madalena e Jesus viveram o mistério da união sagrada, tipo hierogamos em grego, não só integrando internamente os seus lados feminino e masculino, como unindo-se como um casal. O tema é tão fascinante quanto intrigante. Mas o que realmente mudaria para nós se Jesus fosse casado? Para mim, absolutamente nada. E para você? Absolutamente nada, né? Né, Cris? Ele continua sendo o cara que mudou eras. A tradição afirma que a cidade de Saintes-Maries-de-la-Mer foi o porto onde os familiares e discípulos de Jesus desembarcaram de sua fuga pelo Mediterrâneo. No barco estavam 3 mulheres, Maria Madalena, Maria Salomé, Maria de Cleófas, as chamadas 3 Marias, as quais
são as mesmas 3 mulheres que primeiro testemunharam a tumba vazia de Jesus e cujas relíquias são o foco de devoção de peregrinos. A questão é: a quem interessa e quem não interessa realmente que saibamos que o cálice sagrado é o ventre de uma mulher? O fato é que a era da energia do sagrado feminino está chegando com toda a força no planeta para derrubar com todo o poder patriarcal, sem derramamento do sangue. E olha, se preparem, porque este mundo, né, Kátia Gaia, não é dos espertos. A história real virá à tona. Eu, particularmente, acredito que, mesmo que eles tivessem toda essa descoberta na mão, no meu ponto de vista, pesquisei esse assunto junto com Kátia Gaia, eles não falariam a verdade, porque isso destituiria com todo o conhecimento religioso que tem até agora da parte cristã. Porque para eles, Jesus não poderia ter sido casado, mas judeus naquela época, na idade dele, já teria casado há muito tempo. É verdade. E vem de encontro a uma lenda onde o povo cigano conta que nesta mesma barca José de Arimateia estava junto, porque algumas das Marias eram também aparentadas, assim como Sara, que era uma escrava. Então eu me emociono muito ao ouvir isto, porque é uma lenda contada pelo povo cigano. Então, mas às vezes, sabe, Kátia, a própria religião, ela não tem interesse que isso seja colocado à tona, né? Porque isso pode mexer realmente com as estruturas da igreja. Porque para nós realmente, qual a diferença se Cristo foi casado ou não? Nenhuma. Ele continua realmente sendo o cara que mudou eras, um mestre planetário, né? E a gente tem que admitir que Maria Madalena é a energia do feminino, do sagrado feminino que está chegando, e que as forças dessa energia realmente tragam inovações para o nosso planeta, com toda a força para o espírito de Gaia, né, Kátia Gaia? É verdade. E a gente precisa ter em mente uma situação. Tudo que é proibido existe uma história. Então vamos pesquisar. Eu tenho certeza que nós um dia teremos uma informação maior e vai chegar o momento de cair essas máscaras e a verdade vir à tona. Porque sempre, dentro do paganismo, a sociedade matriarcal ela se instalou. Então, a ser patriarcal hoje respeitamos, mas uma hora nós veremos a verdade. É verdade, porque a verdade é soberana. Bom, pessoal, nós estamos atendendo ao nosso público que pediu esse tema, e vocês podem pedir o tema que vocês quiserem, que nós vamos pesquisar. Porque aqui a gente conta a história que não contaram, e nós vamos buscar evidências dessas histórias. Gratidão, Kátia Gaia, gratidão, Mauro Dom Pedro, Suzana Saraiva. Até o próximo Rasgando o Verbo. Boa noite, e todas as terças-feiras estamos na TV Facebook, www.tvfacebook.com.br, às 11h30 da manhã. E para você que deseja conhecer o nosso trabalho, ter acesso aos vídeos anteriores dos nossos programas, www.programenigmas.com.br. Lá você linka e você vai direto para a nossa página, nosso canal YouTube, Cron TV, e você acessa todos os vídeos. Gratidão, Cris. Gratidão, Kátia Gaia, gratidão à Rádio Excel. Até o próximo Rasgando o Verbo. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.